Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass. Eu sou o Acácio e hoje eu vou te mostrar como conseguir sua primeira vaga como Dev ou Deva Júnior sem ter experiência e conhecendo apenas uma linguagem de programação. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você já falhou em uma entrevista ou nem sequer foi chamado para uma entrevista no passado, não é culpa sua. Existem muita informação e muitos mitos sobre esse assunto, o que fazem a gente ficar confuso e isso impede muitas pessoas de ter sucesso nessa área. Vamos quebrar esses mitos hoje aqui. Se você já se preocupou com o fato de simplesmente não conseguir ter sucesso em uma entrevista para trabalhar como programador, quero te convidar a colocar essa preocupação de lado por um momento. Você consegue fazer isso. Você só precisa de um método mais robusto e de um acompanhamento verdadeiro. A maioria das empresas que contratam programadores não querem que você saiba disso. A maioria das empresas se aproveitam da sua situação para ter mais um braço, mais um recurso em sua equipe, pagando pouco e pela sua produção. Não esqueça, nem toda empresa é sua amiga. Elas aproveitam da sua falta de experiência, tanto técnica quanto em entrevistas, para não contratar e dão preferência a um programador pleno ao invés de um júnior, visando apenas lucro. Elas têm suas próprias razões para esconder isso, mas simplesmente não é verdade. Se alguma vez você pensou que as empresas que contratam devs não se beneficiam do seu sucesso, você está certa. Eu me comprometo 100% com seus resultados, pois eu já estive na sua pele e já vi outros colegas nessa situação. E hoje a minha missão é ajudar outros devs, assim como você, a conquistar a tão sonhada primeira vaga como programador. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Eu sei que você tem um sonho de ser contratado como Dev Júnior e eu quero te mostrar como fazer isso acontecer nessa Masterclass. Meu objetivo com esta Masterclass: ajudar três tipos de pessoas. Programadores iniciantes, que desejam conquistar a primeira vaga como Dev Júnior. Programadores que já tentaram entrevistas e não conseguiram conquistar a primeira vaga como Dev Júnior. E estagiários em programação que desejam ir para o próximo nível e conseguir a primeira vaga como Dev Júnior. Nos próximos 45 minutos, o meu objetivo é te mostrar que, sabendo apenas uma linguagem de programação, um computador e internet, são as chaves para você destravar, conseguir de uma vez por todas sua primeira vaga como Dev Júnior, sem experiência e conhecendo apenas uma linguagem de programação. E eu vou te mostrar meu método setup, que vai tornar simples a sua jornada até esse resultado. Nos últimos 13 anos, tive uma chance incrível de trabalhar como dev em duas grandes consultorias e atuar em dois grandes bancos, como Caixa Econômica Federal e Bradesco, e para a grande seguradora Porto Seguro. E também pude ajudar outros devs que estavam iniciando em suas carreiras, mas nem sempre foi assim. Na verdade, há apenas alguns anos atrás, eu vivia exatamente o mesmo dilema. Não tinha experiência, mal sabia uma linguagem de programação e nem conhecia frameworks, mas tinha o sonho de conquistar minha primeira vaga como dev. Após meu primeiro contato com o computador aos 13 anos, sempre quis ser programador. Achava tudo muito interessante, algo como ficção científica, pois se tratava dos anos 90 e ainda havia o fato de eu morar numa cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. Mas me formei em ciência da computação. Tentei trabalho como dev, claro, sem sucesso, mas como TI sempre foi meu sonho e a melhor coisa que podia acontecer na minha vida, continuei tentando. Fui estagiário em editoração em uma rede de supermercados, onde trabalhei configurando e administrando rede de computadores. Trabalhei com manutenção de computadores e vendas, inclusive dei aulas de informática básica. Apesar de ser grato por tudo que fazia, não me sentia realizado. Meu grande sonho, o maior desejo e o meu propósito de programador não havia sido realizado.
frustrava ao saber que alguns colegas de turma e até amigos de outras turmas posteriores estavam tendo sucesso como programador, ganhando bem, realizando sonhos e eu vendo o tempo passar sem fazer nada. Apoiado pela minha esposa, aí decidi virar o jogo, chutar meu antigo emprego, deixar tudo para trás e vim para São Paulo em busca de algo melhor, realizar meu sonho de ser programador. Mas não pense que foi fácil, foi difícil. Além de deixar a família para trás, cheguei em São Paulo sem saber ao menos o que era um framework. Nem imaginava o que era ambiente de teste, homologação, produção. Sabia que existia C, PHP e Java, linguagem de programação, que havia visto na faculdade, bem por cima, mas que meus antigos colegas de turma e conhecidos estavam usando para programar e ganhar dinheiro. Arrumei um livro de Java, comecei a estudar e marcar entrevistas adoidadas. E detalhe, vagas para PHP e Java. Tamanho era meu desespero e vontade de começar a trabalhar como dev. E após bater cabeça, participar de algumas entrevistas, fui indicado por uma amiga para uma vaga como programador Java. Aí fiz a entrevista e de lá para cá não parei mais. Não parei mais e minha vida, assim como minha carreira, mudou da água para o vinho. Adquiri uma experiência, aprendi coisas jamais imaginadas. E meu propósito estava quase realizado 100%. Só faltava uma coisa. E qual coisa? Trabalho em uma grande seguradora, adquiri muita experiência como programador, resolvi e ajudei a resolver inúmeros problemas, colocamos grandes programas em produção. E então, o que faltava? Ajudar. Comecei a perceber que havia muita gente passando pelo mesmo caminho que percorri. Muitos jovens tentando o mesmo sonho que eu tive lá atrás, almejando o que eu almejava e tendo o mesmo propósito que eu tive lá atrás. O propósito de ser dev. Mas batendo a cabeça como bati, perdendo o tempo que perdi, e o pior, muitas vezes desistindo de realizar o grande propósito, o sonho de ser dev, codificar, criar soluções e resolver problemas. Aí fiz algumas reflexões e cheguei a me questionar: como seria minha trajetória se eu voltasse ao passado e pudesse me dizer o que fazer, como seguir o caminho, o que não fazer, o que vai ajudar a acelerar? Enfim, o que eu diria para mim que fosse me alavancar e me fazer chegar mais rápido, sem perder tempo e foco ao meu propósito, ao meu sonho de ser programador. E fui surpreendente. Me vi dando dicas, ensinando, caminhando junto e vislumbrando algo que eu jamais havia imaginado. Me vi ajudando e desde então não parei. Através do LinkedIn, venho ajudando algumas pessoas, dando dicas, incentivando, mentorando, mostrando os caminhos e os ajudando a evitar os mesmos tropeços que eu tive no passado. Vocês não imaginam a minha felicidade quando leio uma mensagem onde a pessoa diz que conseguiu uma vaga como dev ou me agradece por tê-la ajudado de alguma forma. E isso não podia ficar guardado às sete chaves. Nada disso teria importância, nada disso teria valor se eu não pudesse ensinar, propagar e ajudar mais e mais pessoas a sentirem o que eu senti e sinto a cada dia. Mas, para isso, precisava ser mais efetivo e por isso criei um método, uma estrutura de como fazer acontecer. Os três segredos que eu vou revelar nesta masterclass são: como você pode se aperfeiçoar dando um up na sua experiência apenas com uma linguagem de programação, a que mais domina, seu computador e internet, de forma gratuita e mais eficiente, sem nunca ter trabalhado para alguma empresa como programador. O outro segredo é como candidatos que travam em entrevistas podem tornar uma simples entrevista na melhor oportunidade para mostrar à empresa contratante o seu valor. E o terceiro segredo é como ter sucesso em uma entrevista sem precisar dominar vários frameworks e sem ter experiência em mais da metade do que pedem nos pré-requisitos das vagas. Segredo número 1: como você pode se aperfeiçoar dando um up na sua experiência apenas com a linguagem de programação que mais domina, seu computador e internet de forma gratuita e mais eficiente, sem nunca ter trabalhado para alguma empresa como programador?
Passo 1, definir o que será estudado. Passo 2, planejar os estudos. E por último, passo 3, escolher um curso gratuito e completo. Mas como eu descobri esse segredo? Sempre acreditei que cursos caros e de grandes escolas seriam a minha solução e que bastariam para eu conseguir uma vaga. Até descobri que com a infinidade de bons materiais gratuitos e com método, eu podia, com o que eu tinha em mãos, realizar meu sonho. Então, como pode se aperfeiçoar dando um up na sua experiência apenas com a linguagem de programação que mais domina, seu computador e internet de forma gratuita e mais eficiente, sem nunca ter trabalhado para alguma empresa como programador? Passo 1, categorizar os conteúdos que vai te auxiliar no planejamento estratégico de estudo. Passo 2, planejar o que, como e quando estudar. E por último, o passo 3, que é decidir qual curso vai seguir, se atentando aí até o final e sem ficar interrompendo o curso pela metade para começar outro. Eu mesmo aperfeiçoei e continuo aperfeiçoando meus conhecimentos em programação e outras tecnologias, colocando essas estratégias em prática. Apenas categorizando o que é prioridade, planejando e estudando vídeos no YouTube, eu aprendo e economizo uma boa grana. Você provavelmente deve estar pensando que se fosse fácil assim, muitos já teriam conseguido, certo? Bom, na verdade é fácil sim, mas as pessoas não têm método. Muitas vezes sabem o que deve ser feito, mas não sabem como e se perdem no processo. Talvez você provavelmente está pensando que o bom mesmo são os cursos pagos, porque você tem um professor te acompanhando, certo? Bom, na verdade, alguns cursos possuem acompanhamento, mas por esse benefício se paga um alto preço que na maioria das vezes não compensa. E você provavelmente está pensando que a qualidade dos cursos gratuitos são de péssima qualidade, certo? Bom, na verdade, há muitos cursos bons e gratuitos de alta qualidade. Basta saber onde encontrar e quais estudar, né? Agora vamos para o segredo número 2. Como tornar uma simples entrevista na melhor oportunidade, na chave que destrava sua carreira como programador e te faz ser desejado pelas empresas, mesmo já tendo travado em muitas outras entrevistas. Passo 1, fazer uma autoavaliação. Passo 2, estudar a cultura da empresa, muito importante. Passo 3, agendar para o maior número de vagas possíveis. E como eu descobri esse segredo? No início, eu sempre achei que programar era o suficiente para uma vaga. E até fiquei surpreso quando finalmente descobri que a chave não era apenas o conhecimento técnico, mas que envolvia muitas outras coisas. Desde a forma de comportar e falar, até a forma de ouvir. Então, o segredo número 2, como tornar uma simples entrevista na melhor oportunidade que destrava sua carreira como programador e te fazer ser desejado pelas empresas, mesmo já tendo travado em muitas outras entrevistas. O passo 1 é descobrir quais são as suas melhores qualidades e o que pode ser aperfeiçoado. Passo 2, não basta ter conhecimento técnico, precisa ter o conhecimento no terreno que está pisando. E, por último, o passo 3, o medo, a ansiedade e o travamento só vai ser superado com a prática. Quanto mais praticar, melhor. E no início, quando eu marcava minhas entrevistas, focava muito no conhecimento técnico e pecava no restante. Não adianta. Depois que descobri isso, a entrevista se tornou até mais interessante e prazerosa. Uma oportunidade de mostrar os meus valores. E você provavelmente está pensando que não vai conseguir porque até hoje só recebeu não, certo? Bom, a verdade é através da experiência e entrevistas que você vai se aperfeiçoar e conseguir um sim definitivo. E você provavelmente está pensando que é muito introvertido, certo? Bom, na verdade, os introvertidos têm uma vantagem, que é saber ouvir. Isso pode ser decisivo e fazer a diferença em uma entrevista. Você provavelmente está pensando que isso tudo não seja para você, certo?
Bom, na verdade, se você realmente quer conquistar sua vaga como Dev Júnior, deve se acostumar a desafios e resoluções de problemas. A entrevista é o primeiro passo que você dá para provar à empresa o quanto ela precisa de você. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem colocar no chat, pode colocar, que aí eu vou dando uma pausa e vou dando uma olhada, tá bem? Então, vou continuar porque a gente ainda tem muito conteúdo interessante. Segredo número 3. Como ter sucesso em uma entrevista sem precisar dominar vários frameworks e sem ter experiência em mais da metade que pede nos pré-requisitos da vaga. Esse segredo é muito importante, eu vou ler ele de novo. Como ter sucesso em uma entrevista sem precisar dominar vários frameworks e sem ter experiência e mais da metade do que pedem nos pré-requisitos da vaga. Segredo número 3. Passo 1. Extrair o que é fundamental. Passo 2. Entender o que um dev realmente precisa saber e que vai fazer a diferença. E por último, passo 3. Ter ciência que muitas vagas são sem noção e seus requisitos e que isso não pode te impedir de tentar. E como eu descobri esse terceiro segredo? O que mais me surpreendeu nisso tudo foi que, além de eu saber como e o que estudar, o que e quando falar, foram as vagas que pareciam ser criadas por qualquer pessoa, menos por alguém que entende de programação. E isso me frustrava. Mas a surpresa foi que, depois de anos trabalhando como dev, cheguei à conclusão que mais da metade que pedem nas vagas é algo desejável, um sonho das empresas, e que apenas um pouco mais que 15% daquilo tudo era o que realmente precisava, o essencial para conquistar aquela vaga. Então, o segredo número 3, como ter sucesso em uma entrevista sem precisar dominar vários frameworks e sem ter experiência em mais da metade do que pedem nos pré-requisitos da vaga, a gente tem o passo 1, que é analisar a vaga e filtrar o que realmente é necessário, o que realmente faz sentido, saber separar o joio do trigo. E no passo 2, descobrir o dia a dia de um programador, para saber o que realmente é necessário para ser um excelente dev e fazer a diferença. E por último, o passo 3, não deixar de se abater com as listas gigantes de pré-requisitos para o seu nível como dev, que no caso júnior. Até hoje, quando analiso algumas vagas para júnior, para poder indicar a minha rede de contatos, primeiro eu olho o que pedem e deixo a dica do que realmente precisa ser levado a sério e ajudado para fazer a diferença. E assim evitar desperdício de tempo e gastar energia à toa. Você provavelmente está pensando que se a empresa está pedindo muita coisa, é porque realmente precisam, certo? Bom, na verdade não. Muitas vezes, ou a empresa aproveita para contratar um TL como sendo júnior e paga menos, ou quem descreve a vaga não entende do assunto. Você provavelmente está pensando que sabe o que deve estudar, mas mesmo assim não está tendo resultado, certo? Bom, na verdade, não basta saber o que estudar. Tem que ter um método que faça sentido e que o direcione no caminho certo. Você acredita que esse método funcionaria para você? Responda no chat, sim ou não. Você acredita que esse método funcionaria para você? Se você conseguir o que apresentei no segredo 1 e se aperfeiçoar, dando um up na sua experiência, e fizer o que eu apresentei no segredo 2 e ter uma simples entrevista na melhor oportunidade e tornar uma simples entrevista na melhor oportunidade da sua vida, e depois fizer o que expliquei no segredo número 3 e descobrindo o que realmente é preciso e essencial para atuar em uma empresa, você acredita que alcançaria sua tão sonhada vaga como júnior? Vou repetir. E vocês deixam no chat se sim ou não. Se você conseguir o que apresentei no segredo número 1, que é se aperfeiçoar dando up na sua experiência, e fizer o que te apresentei no segredo número 2, e tornar uma simples entrevista na melhor oportunidade da sua vida, e depois fizer o que expliquei no segredo 3,
e descobrindo o que realmente é preciso e essencial para atuar numa empresa. Você acredita que alcançaria sua tão sonhada vaga como Dev Júnior? Quantos de vocês estão animados com a possibilidade de finalmente alcançar a sua tão sonhada vaga como Dev Júnior? Pode deixar no chat. Isso, legal. Eu gostaria de ter mais tempo com cada um de vocês, para poder aprofundar ainda mais nessas estratégias, mas o tempo aqui é limitado. E se eu disser que para percorrer essa jornada, você não precisa percorrer sozinho? Você pode contar com meu acompanhamento pessoal. Você acredita que com meu acompanhamento nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir conquistar sua tão sonhada vaga como Dev Júnior e de forma mais rápida e sem cometer tantos erros? Podem colocar no chat se você acredita que com meu acompanhamento nesse passo a passo, você pode finalmente conseguir conquistar sua tão sonhada vaga como Dev Júnior e de forma mais rápida, sem cometer tantos erros. Se vocês me permitem compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, onde acompanho as pessoas nesse passo a passo por 8 semanas, vocês me permitem compartilhar agora uma oferta especial do meu grupo de mentoria, onde acompanho as pessoas nesse passo a passo por 8 semanas? O que você vai levar ao entrar no meu grupo de mentoria Setup? Bom, o que você leva ao entrar para o meu grupo de mentoria Setup são 8 módulos ao vivo no Zoom, 8 semanas de acompanhamento pessoal, gravações por 12 meses disponíveis. As gravações ficam os encontros ao vivo, né, ficam gravadas. O bônus 1, o bônus 2, o bônus 3 e um grupo da turma no WhatsApp, para que vocês possam ter um acompanhamento meu mais de perto e podermos fazer um nosso network. Você vai conseguir potencializar sua experiência técnica, você vai potencializar suas habilidades pessoais, você vai conseguir sua tão sonhada vaga como Dev Júnior sem cursos pagos e caros. Você vai otimizar seu tempo sendo mais efetivo com o método e você vai conseguir mostrar para as empresas o seu valor. E você vai se livrar de achar que não tem experiência, que não sabe nada por conta das vagas sem noção. Você vai se livrar de gastar dinheiro com cursos caros. Você vai perder tempo sem saber o que. Você vai se livrar de perder tempo sem saber o que, como e quando estudar. Você vai se livrar de pensar que não é capaz e parar de se sentir frustrado. E você vai se livrar de dar um up nas suas experiências. Com um grupo de mentoria, você vai poder implementar o método Setup, que resolve o problema de conquistar sua primeira vaga de Dev Júnior para você. Você vai poupar tempo e dinheiro. Você vai poupar muito tempo e dinheiro. Por quê? Porque juntos vamos fazer um planejamento focado na sua primeira vaga como Dev Júnior e assim otimizar seu tempo. Você vai poupar muito tempo e dinheiro, porque vai economizar com cursos gratuitos e vai ter o meu acompanhamento junto nessa jornada rumo à primeira vaga. E além do meu acompanhamento, você vai participar de um grupo, de uma comunidade com o mesmo objetivo. E você vai poupar muito tempo e dinheiro, porque juntos vamos ajudar uns aos outros, indicando vagas e trocando experiências. O que vamos cobrir na mentoria Setup? Bom, o primeiro módulo, o módulo 01, como desenvolver seus soft skills, hard skills e formas de pensar. No módulo 2, como aperfeiçoar seu marketing pessoal. Já no módulo 3, como aumentar seu network de forma eficiente. No módulo 4, como desmistificar o mercado. Já no módulo 5, como trabalhar o foco e planejamento.
No módulo 6, como planejar uma estrutura de estudos eficiente. No módulo 7, vamos ver como montar um portfólio e provar sua experiência. E por último, no módulo 8, a gente vai ter uma avaliação e feedback. Para quem esse método funciona? Responda aí no chat. Para quem você acha que esse método funciona? Devs que estão cansados e desmotivados em realizar o sonho da primeira vaga como Dev Júnior. Para quem que esse método funciona? Para devs que pensam que têm pouca experiência ou que têm experiência insuficiente para os requisitos da vaga. Para você que tem dificuldade em manter o foco nos estudos. Esse método funciona para quem está cansado de bater cabeça e não sabe por onde começar. Esse método também funciona para quem está tentando alcançar a primeira vaga de Dev Júnior sem sucesso. Para quem deseja um acompanhamento próximo e sério de quem já trilhou por esse caminho. E esse método funciona para quem é desorganizado e está perdido em meio a tanta tecnologia e não sabe por onde começar. Para quem quer conseguir a primeira vaga como Dev Júnior sem gastar muito tempo e dinheiro. Funciona mesmo que esse método funciona mesmo que você pense que se fosse fácil, todos já teriam feito, justamente porque muitos não têm método, não têm disciplina e não sabem o que deve ser feito. Funciona mesmo que você pense que os cursos caros e desculpa, que você pense que os cursos caros e salvo os que têm acompanhamento, são os melhores. Porque existe muita coisa boa e gratuita, de alta qualidade, disponível na internet e o melhor, de graça. Funciona mesmo que você já esteja cansado de receber não. Porque o real é que a proporção de não é muito maior que de sim. Funciona mesmo que você pense que exista cursos gratuitos, mas que são de péssima qualidade, porque não é verdade. Existe sim, curso de altíssima qualidade, totalmente gratuito. E funciona mesmo que você pense que é introvertido, que não sabe se expor e que chega a travar. Porque se você estiver preparado tecnicamente e psicologicamente, sua entrevista vai fluir. Esse método funciona mesmo que você pense que isso tudo não é para você. Mesmo sonhando com a vaga de Dev Júnior, porque se você já sabe programar, tem o sonho de ser Dev Júnior e tiver um método, sua vaga é garantida. E funciona mesmo que você pense que o que as empresas pedem seja cravado em pedra e que realmente seja necessário, porque na realidade não é assim. E só em uma entrevista que você vai provar seu valor. E por último, funciona mesmo que você pense que por saber programar e saber onde encontrar conteúdo não esteja sendo suficiente, porque não basta. Você precisa de um método que faça sentido e que te direcione no caminho certo. E o que você precisa para fazer parte? Bom, o que você precisa para fazer parte? Você vai preencher um formulário de aplicação que eu vou colocar no bate-papo. Eu vou analisar no chatzinho. Eu vou analisar cada uma das aplicações e se você tiver o perfil, vou chamar você pelo WhatsApp. Portanto, certifique-se de colocar o número correto do seu celular, beleza? 3. Faremos uma sessão um a um por telefone ou videoconferência, Zoom ou Skype, da sua preferência. E essa sessão é gratuita. E nela você vai ter muita clareza sobre o que precisa fazer para alcançar a tão sonhada primeira vaga como Dev Júnior. E o que você precisa também para fazer parte. Essa sessão por si só já valeria o investimento da mentoria, mas ela é gratuita. Se chegarmos juntos à conclusão de que a mentoria é a decisão certa para você nesse momento, eu vou te falar sobre o preço, forma de pagamento e tudo o que precisa ser feito para você ser meu mais novo mentorado e alcançar a tão sonhada primeira vaga como Dev Júnior. E por último, como são poucas vagas e eu já tenho várias pessoas que mandaram mensagem demonstrando interesse ao longo da semana,
Portanto, capriche no preenchimento da sua aplicação e seja rápido. Observação, hein? Farei contato o mais rápido possível para agendarmos nossa sessão. Então, preencha vou deixar aqui no chatzinho, é esse o link do formulário, tá? Voltando aqui, ó. Olha lá, preencha um formulário da aplicação que eu vou colocar no bate-papo. Beleza? Vou postar agora o link para você preencher a aplicação no bate-papo. É isso mesmo. Você só perde se não tomar uma ação agora. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está levando a sério e quer conquistar tua tão sonhada primeira vaga como Dev Júnior. E então, você literalmente não tem nada a perder, pois a sessão de diagnóstico é gratuita e ao final você vai ter clareza se contar com o meu acompanhamento e fazer parte da mentoria Setup é a melhor opção para você realmente. Eu vou repetir: se você chegou até aqui, é porque você realmente está levando a sério e quer conquistar sua tão sonhada primeira vaga como Dev Júnior. Então, você literalmente não tem nada a perder, pois a sessão de diagnóstico é gratuita e ao final você vai ter clareza se contar com o meu acompanhamento e fazer parte da mentoria Setup é a melhor opção para você realmente. Mas você precisa agir rápido para não correr o risco de ficar de fora. Eu realmente trabalho com turmas bem pequenas para poder dar toda a atenção aos meus mentorados e acompanhá-los de perto. Você só perde se não responder ao formulário. Então, eu vou colocar de novamente aqui no chat, tá? Preencha com cuidado, pois eu vou fazer a sessão somente com quem tiver o perfil realmente preenchido. Agora, você tem duas opções. Uma, fazer de conta que nada disso é real e esquecer que você tem a chance de alcançar tua tão sonhada vaga como Dev Júnior sem ter que gastar rios de dinheiro e adiar seu sonho e ainda contar com minha ajuda e meu acompanhamento por toda a jornada. E preencher a aplicação com cuidado e aguardar meu contato para termos uma sessão 1 a 1 em que você vai ter clareza sobre a melhor opção e vai poder decidir se quer entrar na mentoria Setup falando pessoalmente comigo. Vou repetir, você tem apenas duas opções. A primeira é fazer de conta que nada disso é real e esquecer que você tem a chance de alcançar sua tão sonhada vaga como Dev Júnior sem ter gastos, sem ter que gastar rios de dinheiro e adiar seu sonho e ainda contar com minha ajuda e meu acompanhamento por toda a jornada. E a segunda opção é preencher a aplicação com cuidado e aguardar meu contato, para termos uma sessão 1 a 1 em que você vai ter clareza sobre a melhor opção e vai poder decidir se quer entrar na mentoria Setup falando pessoalmente comigo. Observação: farei contato o mais rápido possível para agendarmos nossa sessão. Tudo bem? E por último, dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem no chat que eu vou responder a todas. Fiquem tranquilos, podem perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Beleza. Então, depois da gente tirar aí as dúvidas de vocês, tá? Eu vou colar de novo aqui o formulário. Então, vocês preencham, né? Coloquem o perfil direitinho de vocês, que eu vou entrar em contato com vocês o mais rápido possível, para a gente agendar. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Parabéns. Saiba que você já é um dev. Muito obrigado.